Eu sou Roberto Gordilho e estamos aqui hoje em mais um Espaço Gestor Extraordinário da Saúde. Um espaço onde os participantes do programa de formação de gestores da saúde vêm mostrar para você como eles estão contribuindo com a transformação da saúde do Brasil e compartilhar um pouco da sua experiência, um pouco do seu aprendizado, para que você possa efetivamente se tornar um gestor melhor e se engajar nessa luta, nessa batalha nossa de transformar a saúde do Brasil através da gestão. Hoje eu vou receber uma pessoa muito especial, eu queria receber e chamar aqui para estar comigo Vitor Almeida. Vitor, seja muito bem-vindo ao nosso Espaço Gestor Extraordinário da Saúde. Eu sei que você está fazendo um trabalho super bacana. Vai contar para a gente hoje esse trabalho e compartilhar isso conosco. Primeiramente, obrigado pela sessão do espaço, Roberto. Tá? Meu nome é Vitor Almeida, Eu sou farmacêutico, eu trabalho no segmento da oncologia, tá? E eu moro aqui no interior de Pernambuco, em Caruaru, tá? E eu sou responsável técnico na área da farmácia, tá? Por 2 serviços de oncologia, tá? Um serviço privado, voltado para o público adulto, e um filantrópico, que é voltado para o público infantil, que são 2 serviços. Apesar de ser o ramo da oncologia, são 2 serviços que possuem necessidades, e idiosincrasias diferentes. Ô, Vitor, essa sua experiência no público e no privado é uma experiência muito interessante, porque, como você colocou, são características, mesmo sendo o mesmo serviço, mas são características de gestão completamente diferentes. E como é a sua relação com a gestão nesses 2 serviços? Então, Roberto, no ramo da oncologia, que é mais ou menos a área que eu tenho uma certa expertise, a relação do medicamento e custo-lucro é primordial, tá certo? Seja para a obtenção quanto mais lucro, no público, no serviço privado, seja na diminuição de custos para ter mais receita, isso já no serviço público, Então, eu tinha a formação, hoje eu sou coordenador desses 2 locais, do serviço, e eu tinha essa formação minha relação de gestão era mais ou menos isso, Então, de relação de coordenação, de pessoas, de estoque, de compras, medicamentos, programação, logística, Essa era a minha relação, que hoje é mais ou menos o meu dia a dia, que cada vez mais eu comecei a sair da parte assistencial, não excluindo ela, mas cada vez mais entrando mais no back-office, mais na parte gerencial mesmo, Então, na parte de gestão. E eu começava a me procurar, cada vez mais eu fui indo nesse caminho, entrando nesse caminho, e acabei, não foi nem foi o que eu estava procurando, mas acabei indo, E acabei cada vez mais me identificando, E tentando cada vez mais procurar me especializar nisso. Ô, Vitor, nós sabemos que as faculdades de farmácia, como as de enfermagem, fonoaudiologia, medicina, elas não trazem uma formação de gestão em sua grade normal. Elas preparam excelentes profissionais, mas para a formação técnica. Como foi sua experiência? Como era o seu dia a dia antes de buscar uma formação de gestão? Você hoje enxerga que conseguiu melhorar suas atividades, que conseguiu produzir resultados melhores? Conta um pouco para a gente esse antes e depois da sua busca por uma formação de gestão. Roberto, o seguinte, eu acho que é um problema que acontece tanto nas faculdades, e não apenas na farmácia, mas enfermagem, medicina. Essa parte de gestão a gente não aprende. Tá? A gente ainda estuda um pouco de farmacoeconomia, mas é muito superficial, tá certo? E até cada vez mais, até a parte operacional, que quando o colaborador, o funcionário, ele trabalha na parte operacional, até para o operacional, você tem que saber gerir as coisas, você tem que fazer uma gestão, tá? E isso a gente não aprende, tá? Tem coisas que aprendemos com a prática, Quanto mais você trabalha, você mais trabalha, você desenvolve essas habilidades, Mas você pensa, tá certo, que está fazendo uma forma correta, mas
eu me senti, né, depois dos estudos, de botando a mão na massa, né, eu consegui entender, Roberto, que o interessante para o colaborador é que ele tenha a percepção que ele tem que ser cada vez mais produtivo, né? Não basta apenas fazer o trabalho correto. Ele tem que fazer o trabalho correto e tentar ser o mais produtivo possível, tá? Então, assim, eu sempre achei que eu gostava de números, gostava de programar, de agendar as coisas, sempre gostei. Pessoas, sabe? E eu sempre achei que eu tinha uma habilidade na parte de gestão, de gerência, eu sempre achei, né? Mesmo trabalhando no dia a dia com isso, mas eu sempre achei que eu poderia ir um pouco a mais, né? Então, assim, eu pensava o seguinte, que a vontade de inventar não transforma ninguém em inventor, tá certo? Então, não é porque eu acho que eu tenho uma habilidade que eu não tenho que procurar me desenvolver, tá certo? Então, foi justamente nessa tocada que eu entrei. Eu pensava que, pô, eu acho que eu tenho essa habilidade, então eu tenho que procurar me especializar cada vez mais, né? Isso aí antes da pandemia, né? Porque depois da pandemia o mundo mudou, a profusão de conteúdos que hoje se tem, né? De webinar, lives, gigante, né? Cursos. Eu, antes da pandemia, eu conheci até você e a G Saúde pelo YouTube, né? Em vídeos indicados, comecei a ver, falei, caramba, eram muitos vídeos, era interessante. E aí, depois eu comecei a ver que eu tive informação que ia ter um curso de formação de gestores, né? Então, se eu parei para mim e pensei, pô, se eu acho que eu tenho essa habilidade, né? E eu tenho que testá-la, né? Eu tenho que conhecer mais a fundo, né? Então eu tenho que procurar sair do meu marasmo, né? Do mundo que eu vivo hoje, porque eu tenho que procurar me especializar e para ver se eu consigo, quem sabe, alguma coisa melhor, né? Pensava assim, no mínimo eu vou conseguir melhorar meu trabalho, né? No mínimo eu vou conseguir fazer isso. Então eu comecei a procurar outras, o seu curso, né? Eu falei, pô, já que eu vou fazer. E realmente, né, acho que eu falei isso várias vezes para você, né, porque realmente foi um curso que foi uma divisão de águas da minha carreira, porque eu fiz o curso, né, eu posso falar que eu fiz o curso, porque o curso não é uma coisa que é fácil, tá certo? Mas sentei e comecei a estudar passei muito tempo fazendo, né? Fazendo, anotando, tentando compreender, tá certo? E realmente foi uma coisa que me abriu os olhos, né? Para me especializar e ver que realmente, poxa, eu acho que estou no caminho correto, né? Hoje eu já consigo eu já assisto outras aulas, eu já estou me especializando cada vez mais, estou fazendo MBAs, porque realmente eu vi que esse é um caminho que eu me identifico, né? E hoje eu estou me identificando cada vez mais. Pô, legal, Vitor. Legal, bacana. Você não sabe como você me deixa feliz quando eu ouço essas coisas, quando eu ouço que efetivamente a gente conseguiu contribuir com o desenvolvimento e contribuiu com a transformação de um profissional que está transformando a sua organização, que está transformando a sua instituição. E aí, sobre isso, eu sei que você está fazendo aí uns projetos muito bacanas. A gente discutiu sobre isso. Eu queria que você contasse um pouco esses projetos que você está fazendo, esses projetos que você despertou aí depois dessa, como você usando as suas palavras, que você abriu a mente aí mais para essa questão de visão, se especializou, procurou usar mais a técnica e menos o empirismo. Conta um pouco desses projetos que você está fazendo aí, porque eu acho que esse seu exemplo e falar desses projetos pode ajudar muitas pessoas a se inspirar e buscar justamente se engajar nesse processo de transformação comigo, com você, com todos nós. Me fala um pouco desses projetos que você está fazendo. Então, Roberto, pegando o gancho do curso, né? Tem uma parte lá de formação de gestor que ele destrincha sobre como você tem que se planejar, né? O que você tem que fazer, né? Então, assim, eu tentando estruturar o serviço que eu trabalho,
né? Então, primeiro, para ser grande, tem que ser grande na sua aldeia. Então, vou começar a tentar estruturar o meu serviço e, quem sabe, outros serviços depois, né? Eu tenho a sorte de poder botar a mão na massa, né? E ter o apoio dos meus empregadores, né? Para isso. E comecei a desenvolver projetos, né? E o interessante, Roberto, porque até para a gente tentar fazer um projeto, um planejamento, né? Você tem que saber fazer, né? Como você comentou, a parte do empirismo, né? Quando você começa a usar técnicas, né? Por exemplo, PDCA, saber sua matriz SWOT, várias coisas que você começa a destrinchar, tá certo? E você começa a evoluir, tá certo? Então, projetos, eu fiz um projeto de implementação de farmácia clínica no meu estabelecimento, farmacovigilância, tá certo? Fiz uma nova metodologia de compras, né? Porque assim, nosso público de oncologia é um nicho de mercado, tá certo? Então, são medicamentos que eles são caros. Então, qualquer coisa que você consiga diminuir, né, atrasos, perdas, você já consegue economizar, o estoque diminui de o estoque ficar parado, né? Então, assim, até para isso, Roberto, você não é chegar e falar, vou implementar uma farmácia clínica. Mas como você vai fazer isso? Né? Você já planejou estrategicamente como é que faz? Você já viu o que você pode fazer e o que você não pode? Né? E assim, para fazer isso, Roberto, eu fiz, nos fundamentos, eu fiz um planejamento estratégico do meu setor, tá certo? Eu fiz missão, visão, valores, tá? Que não sobrepujavam os da empresa, né? Mas, assim, que era uma coisa que estimulava. Que toda vez eu tô aqui por essa missão, né? Eu tô aqui se eu conseguir fazer tudo que eu tô pensando, eu vou chegar nessa visão, eu vou conseguir chegar nessas coisas. Então, botar a mão na massa e saber fazer, tá certo? Foi uma coisa muito boa, né? A parte da mentoria, né, que eu consegui direcionar bastante, né? No curso temos uma mentoria sua, né, que ele dá um norte, que às vezes a gente só lendo e assistindo aulas, a gente às vezes pode pecar um pouco, né, que é normal isso, mas teve a mentoria que me ajudou bastante, né, a adoção de métodos ágeis para poder fazer o projeto, tá certo? Fazer os projetos. Então, assim, em suma, até para a gente planejar, para a gente tentar fazer um projeto, a gente tem que saber fazer, né? Tem que colocar no papel, tem que saber se planejar, né? Então, foi justamente isso que eu consegui fazer, né? Então, eu consegui estruturar a farmácia clínica do nosso serviço, né? Fiz um projeto, fiz implementar, estabeleci os prazos, né? Estabeleci metas, indicadores, validei, sabe? Então, assim, não é uma coisa que é rápida, mas, assim, foi uma coisa que foi demorada, mas, assim, coloquei no papel, né? Peguei os ensinamentos, consegui absorver várias coisas e consegui colocar em prática, tá certo? Então, assim, nós conseguimos vários avanços, tá? Então, estamos nessa pisada, né? De cada vez mais procurar, cada vez mais fazer mais projetos e tentar melhorar cada vez mais o serviço e a gente como profissional, porque a gente consegue desenvolver. É impressionante o quanto você consegue ser produtivo, né? Disciplina é liberdade. Então, cada vez mais a disciplina que a gente faz muda o modelo mental, né? Então, como eu lhe comentei, a questão de você querer ser cada vez mais produtivo, né? Quando eu me toquei que eu tenho que pensar em ser cada vez mais produtivo, tá certo? E não se preocupar, né? Eu sou funcionário, mas assim, se eu conseguir um reconhecimento, ótimo. Se eu não conseguir, pelo menos eu consegui evoluir profissionalmente. Bacana, Vitor. E eu sei, né? A gente vem conversando assim, essa jornada sua nos projetos não foi uma jornada de linha reta, né?
Quer dizer, nunca dá certo de primeira. Quando dá certo de primeira, é sorte de principiante, como diz Paulo Coelho, né? Então, assim, é muito aprendizado. Você vai aprendendo, você vai desenvolvendo, você vai entendendo, e é isso que dá o crescimento profissional. Esse seu projeto da farmácia clínica é um projeto bem bacana. Você pode falar um pouco mais sobre ele, o que foi esse projeto, como foi o aprendizado dele, como foi um pouco o desenvolvimento dele, como você aplicou os métodos que eu ensino no curso? Conta um pouco para a gente a história desse projeto de farmácia clínica, porque eu acho ele assim, muito bacana, e ele produziu uns resultados bem interessantes. Pronto, então, Roberto, nós conseguimos, primeiramente, foi entender a necessidade de estabelecer o paciente como um cliente, né? Então, estabelecemos o paciente como um dos clientes da farmácia, tá certo? Então, procuramos atividades que poderiam melhorar, né, sua qualidade de vida, né? Então, a farmácia clínica era uma das coisas dessa, né? Então, estabelecemos primeiramente isso. Tem uma metodologia, né, sobre... não sei se é uma metodologia, mas assim, é um planejamento que você faz, o Canvas, né? Que então a gente estabelece quem são nossos clientes, quais são os canais de comunicação que a gente quer fazer, né, entre outras coisas. Mas, então, estabelecemos que um dos nossos clientes eram os pacientes, né? Então, a farmácia clínica era uma situação que nós poderíamos melhorar a qualidade de vida do paciente. Tá, pronto. Depois disso, como é que poderíamos fazer? Né? Então, estabelecemos um parâmetro para avaliação da prescrição farmacêutica. Então, estabelecemos quais seriam os critérios que queríamos adotar, quais seriam as referências, qual o benchmark que a gente poderia se especializar para depois colocar no nosso, né? Tivemos essa parte da avaliação da prescrição, né? Uma coisa que estabelecemos um questionário para a consulta, tá certo? Dos pacientes, um atendimento farmacêutico, tá? E uma coisa que, quando do advento da pandemia, né? Então, logo naquele começo, o que a gente vai fazer? Pacientes, muitos estabelecimentos tiveram, também na oncologia, sobre falta de paciente não indo para tratamento, né? Não podiam sair. São pacientes naturalmente imunodeprimidos, né? Então, conseguimos estabelecer um contato, né, com o paciente via WhatsApp, né, e por telefone. Estabelecemos contato. Às vezes tem pacientes que tinham mais facilidade, estabelecemos com Skype, com Zoom, tá? Então, assim, estabelecemos o contato com os pacientes, né? Então, o estabelecimento entendeu que era interessante a adoção da farmácia clínica para os pacientes e a necessidade deles, né? Então, conseguimos fazer isso, e hoje já virou uma cultura do estabelecimento, tá? Então, assim, é uma coisa que é muito boa, porque quando você demonstra, você tem uma ideia e consegue demonstrar resultados, é muito interessante, né? Que às vezes você pensa que está fazendo uma coisa correta, pensa que vai ter alguns resultados, mas às vezes os resultados não vão, né? Como até quando eu fiz o planejamento, eu pensei em vários indicadores, poxa, vai ser a coisa mais linda do mundo. Quando colocamos em prática, vimos que não era um conveniente. Era uma coisa que era supérflua, né? A gente poderia focar nossas forças para outros setores, tá? Então, voltando a essa parte da farmácia clínica, conseguimos implementar várias situações que realmente deu vários resultados, né? E temos também farmacovigilância, Roberto. A gente começou a fazer um serviço de um acompanhamento mais delimitado dos pacientes, com contatos diários, classificação dos pacientes, e tudo isso foi tudo colocado por método, sabe? Classificamos, quais seriam os critérios que classificamos pacientes, baseado pelo risco, nós iríamos distinguir os pacientes, tá certo? O atendimento dele, a consulta é diferente, a periodicidade é diferente, o protocolo, quais protocolos a gente pode fazer um acompanhamento melhor, tá? Então, assim, esse foi apenas um dos projetos que veio do planejamento estratégico nosso, né? Então, como a gente tinha vários clientes, né? Então, a gente começou a pensar em situações que poderiam melhorar nisso. E nesse caso, por exemplo, o de farmácia clínica, né? Conseguimos ter bastante resultados.
E legal, bacana. E eu tive a oportunidade de ver alguns desses projetos que a gente ia discutindo, né? Ver esses projetos amadurecendo. E eu sei que foram muitos desafios. Quais foram, Vitor, na sua opinião, os maiores desafios e os maiores aprendizados que você teve nesse período com esses projetos, desenvolvendo, aplicando metodologias efetivamente de gestão, saindo do empirismo, saindo do eu acho que é assim, e indo para uma gestão mais técnica, uma gestão mais focada? Quais foram os desafios e os aprendizados que você teve nesse processo? O seguinte, o primeiro projeto, tá certo? A primeira situação é você saber planejar, tá? Esse foi o maior desafio, né? Que a gente saber planejar o que a gente vai querer fazer, tá certo? Segundo, tentar saber fazer. Depois que você planejou, né? E planejando estrategicamente, né? Depois vamos tentar saber fazer, tá certo? Porque não basta a gente pensar numa situação e querer botar, tá certo? Não basta. A gente tem que realmente saber como é que vai começar a fazer, tá certo? Como a gente comentou antes, sair do empirismo e botar realmente conhecimentos, né, nessa situação, tá certo? Então, a adoção do Canvas, tá certo? Foi uma coisa muito boa, né? Assim, entender, não basta apenas adotar, né? Desculpa, entender a importância do Canvas, tá? Foi muito bom, né? Entender o que é um MVP, porque o seguinte, não adianta, é muito melhor você fazer em doses homeopáticas, saber se está fazendo correto ou errado, validando em pequenos pedaços, do que querer fazer um conteúdo bem extenso e você não conseguir fazer na hora, na situação, tá certo? Então, isso aí, primeiro, essas duas coisas, Canvas e MVP, né? Aí depois você começa a fazer um plano de ação, né? Você faz um ciclo W2H, colocar tudo no papel, tá certo? Então, saber fazer, né? Então, assim, eu não sabia. Antes de fazer o curso, eu não sabia por onde começar, né? Então, eu não sabia como poder sair de onde eu estava, tá certo? E saber fazer, né? E depois que eu conheci o Canvas, né? E aí a gente pensa que o Canvas ele ajuda bastante. E eu confesso que a coisa mais difícil, tá certo? Era você saber o que é uma proposta de valor. O que é que eu quero fazer. Quem pensa, né? Você fala, eu quero fazer isso. Às vezes, o que a gente acha que vai conseguir é uma consequência do que a gente quer fazer. E a gente não sabe. Pode ser a coisa... depois eu ficava pensando, cara, você estabelecer só proposta de valor, tá certo? O que você quer fazer, né? Qual é a finalidade do seu projeto ou da sua ação? Foi uma parte que foi bem difícil. Foi bem difícil. Você mesmo, Roberto, me deu várias dicas, né? Que a gente... Roberto, isso aí não é fim, é meio. Aí eu, caramba, é mesmo. Aí eu tentava mudar. Aí, Roberto, isso aqui não é fim, isso é meio. E depois eu entendi, tá certo? Como o Roberto falou, não foi uma coisa que foi de uma hora para outra, não foi, né? E realmente, vou estabelecer sua proposta de valor, né? E com isso tudo, né? Saber fazer, saber planejar, saber definir o que você quer e saber a importância que isso vai ter, foi realmente os maiores desafios que eu tive. É engraçado porque, assim, nessa sua jornada, e a gente estava ali naquele grupo de mentoria, e assim, você via como o mais difícil não é as pessoas executarem o plano, é elas entenderem qual é o plano. Então, assim, é o que você falou, assim, a construção da proposta de valor é um desafio interessante. E, Vitor, me conta uma coisa, quando você começou esse processo de planejamento, a organização que você trabalha, ela é uma organização padrão, uma organização normal de saúde, com suas idiosincrasias, com suas características. As pessoas não tinham muito essa cultura de planejamento, as pessoas não tinham muito essa cultura de gestão tão forte, de estabelecer planos, de estabelecer projetos. Como foi? Você já desde o primeiro momento recebeu apoio de todo mundo disse, olha, Vitor, legal, esse é o caminho, faça isso. Foi assim que aconteceu?
Ah, sem dúvida, desse jeito. Ó, é interessante que falava assim, Vitor tá doido. Ele não sabe o que tá. Por que ele tá querendo fazer isso tudo, né? E calhou eu tive uma parte que eu foquei muito nos estudos do curso, eu tinha Covid, essa situação, né? Esse isolamento, eu falei, ó, tinha o curso, eu falei, vou fazer esse curso, vou focar aqui nas aulas e planejar e tudo, na época do Covid. Eu fiquei isolado. Aí o pessoal, quando saiu, o pessoal saiu do Covid e ficou doido. Entendeu? Porque era outra coisa, né? Então, assim, só para dar um exemplo, né? Então, às vezes, a enfermagem ia pegar um insumo lá na nossa farmácia, né? E não solicitava, né? Então, para o pessoal entender que Vitor não está dispensando o insumo sem a solicitação, não porque ele é chato, mas porque se eles não solicitarem, pode alterar. Eles podem esquecer, pode o nosso item ficar com desfalque, né, do físico com o sistema, e isso vai dar uma divergência do meu estoque, que isso vai atrapalhar meu indicador, que isso vai atrapalhar minha meta, né, das minhas ações. Eles entenderem que eu não estou dispensando uma situação, não porque eu sou chato, mas por causa disso, tá? Realmente não é uma coisa que é fácil, não, tá certo? Então, assim, tem que perseverar, tá certo? É você acreditar no que você está fazendo, tá? Porque, e às vezes a gente não consegue, a gente não tem muito apoio, não, tá certo? E quando a gente não tem muito apoio, a gente tem que procurar, se a gente mesmo acredita nas nossas ideias, né? Aí tem que procurar outro tipo de apoio, tá certo? Porque às vezes é desmotivante, tá certo? É desmotivante. Você fica desgastado, mas é isso. Se você acredita, parte, não desiste, não desiste. E tem uma hora que começa a virar, né? As pessoas começam a entender. E aí o louco começa a mostrar o seguinte, olha, o pessoal começa a olhar e dizer assim, pô, esse negócio pode dar certo, esse negócio parece que está no caminho certo. E é engraçado, porque nessa hora começa a virar o processo, e quando começa a virar, as pessoas começam a entender, o apoio é muito maior. Como foi esse momento aí com você? Então, calhou que, assim, conseguimos mostrar resultados, né? Porque até você, mesmo sem todo tipo de resultado, é um tipo de aprendizado, tá certo? Tá certo que os resultados que conseguimos foram muito importantes, tá certo? Então, conseguimos ter vários tipos de apoio, tá certo? E outros setores dos nossos estabelecimentos começaram a adotar um pouco das nossas práticas, né? Então, um dia desse, estava o pessoal comentando, vou estabelecer aqui um indicador para o meu setor. Aí eu falei, bacana. Vamos estruturar? Bora. Aí começamos. Outra vez que foi vamos estabelecer reuniões clínicas. Bora. Já estabelecemos... vamos fazer um planejamento dessa reunião, né? Vamos estabelecer quais são os conteúdos, quais serão a periodicidade, quais serão nossos públicos. Então, assim, começaram a... Não, aí o pessoal, não, vamos fazer no papel. Não, vamos sentar aqui. Olha isso aqui. Vamos fazer um MVP dessa reunião, desse projeto. Depois a gente começa a tentar fazer outras coisas mais. Então, eu já vejo nos estabelecimentos outras pessoas, né, outros setores, ele adotando as políticas que conseguir implementar na farmácia, tá certo? Então, isso é gratificante, porque isso aí você vê, poxa, esse negócio tá dando um resultado mesmo, sabe? E realmente, é uma coisa, a gente tem coisas que a gente não aprende na universidade, não aprende na prática, né? A gente tem que se especializar, tá certo? Então, a gente realmente tem situações que a gente consegue realmente uma questão de melhoria, tá? Isso é espelho, tá certo? Para outras áreas. E, Vitor, me conta uma coisa. Você começou esse projeto, como você disse, todo mundo olha, tá doido, e ninguém nunca fez assim, esse negócio não vai dar certo, Vitor é chato pra caramba.
e aí o pessoal começa a ver que aquilo dá certo, começa a ver resultado. Hoje você já ajuda outras áreas nesse processo. Melhorou o nível de reconhecimento profissional que você tem dentro da organização? Você acha que as pessoas começaram a ter um reconhecimento maior pelo seu trabalho a partir dos resultados que você está alcançando? Teve sim, Roberto. Teve. Tá? Então, tive já admiração, tá certo? Você pode ver que isso aí existe, né? Ganhos financeiros, né? E reconhecimento. Isso aí aconteceu, tá certo? Então, assim, nossos estabelecimentos já conseguiu passar da parte dos resultados, mostrar da gente importância, sabe? Então, digamos, passamos da parte da gerência, agora já estamos indo para os donos do estabelecimento, mostrando os resultados da farmácia. Isso era importante, porque antes não tinha, tá certo? Então, o reconhecimento está sendo bem gratificante. E foi uma coisa que, quando eu comecei, foi sem expectativa nenhuma, tá certo? Eu realmente identifiquei uma situação que eu precisava, que o que eu deveria me preocupar era em aumentar minha produtividade, melhorar meu setor, tá certo? Se desse algum reconhecimento, algum tipo de situação nesse sentido, ótimo, muito bom. Caso não, pior não ficaria, né? E realmente a gente conseguiu cada vez mais se destacar, tá certo? Isso eu posso te afirmar. Legal. E Vitor, me diga uma coisa. No público e no privado, a diferença é grande para conseguir fazer as coisas funcionarem, né? Correto. Então, tem um desafio que é levar todo esse movimento, levar todo esse aprendizado, levar todo esse conjunto de resultados para o público, porque nós precisamos apoiar o serviço público no sentido de tentar modernizar um pouco o serviço público. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Quais são as práticas de tudo que você vivenciou, de tudo que você aprendeu, de tudo que você praticou? Quais são as práticas que você acha hoje, dentro desse momento que você está, dentro desse aprendizado que você teve? Se você tivesse que dar uma sugestão para as pessoas que estão aqui nos assistindo, você diria assim, comece por onde para você ter um resultado melhor nos seus projetos? Tá. Primeira coisa que eu poderia indicar, Roberto, você, antes de tudo, você se planejar, tá certo? Então, essa era a primeira situação, tá certo? Você se planejar, saber planejar estrategicamente, essa seria a primeira coisa, tá certo? O Canvas, tá certo? A adoção de um Canvas, tem aí no curso do Formação de Gestores, que é uma coisa que ele ajuda bastante, tá? Não é apenas uma folha de papel, tá certo? Quando você começa a entender, né, a importância de um Canvas, tá certo? Para mim funcionou bastante, tá? Parecia tipo o Maomé, o Moisés no Mar Vermelho, porque abriu o mar, tá certo? Abriu, né? Saber, né, quando a gente faz um projeto, saber qual é o começo e qual é o fim, tá certo? Não que o resultado que você pensou que vai conseguir, você vai conseguir. A pessoa, o colaborador vai conseguir, não isso. Mas saber por onde começar e como terminar, tá? Para ver se realmente esse resultado que você conseguiu é frutífero ou não. Errar, tá certo? O estabelecimento de um MVP é muito bom, porque você erra no momento certo, tá? Porque uma coisa que é muito ruim, muito mesmo, é o tal do retrabalho, né? Então você faz uma coisa, quando você pensa que errou um negocinho, você vai ter que refazer tudo novamente, porque você não planejou esse tipo dessa situação. Então, o retrabalho tentar não fazer isso, né? Então, assim, estabelecer um MVP, um pequeno projeto, né? Uma versão pequena, mas que você consiga ver se está no caminho certo ou não. Então, assim, que você acaba errando no momento certo. Bacana. E tem essa questão... Tem um outro ensinamento que eu aprendi, tá certo? Que aí foi na prática, tá certo?
se você tiver musculatura, você pode fazer 2, 3 projetos. Caso não tenha, não faça. Faça um por vez, tá certo? Porque quando você começa a querer fazer... você acaba querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, e aí falta de planejamento de tempo, você acaba consumindo a sua força, você poderia canalizar ela numa coisa muito melhor, tá certo? Então, se tiver musculatura, faz 2 ou 3. Se não tiver, faz um por vez. Quando um terminar, começa o outro. Isso que você colocou é uma coisa muito importante, porque eu lembro a gente começando na mentoria, você com 3 projetos e dizendo que ia fazer todos 3 de vez, e eu dizia assim, Vitor, não é melhor fazer um de cada vez? Até que foi, e você descobriu o seguinte, um de cada vez é mais rápido do que os 3 de vez, né? Porque assim, você disse, mas você esperou errar, né? Você esperou errar, que aí foi bom, né? Porque aí eu vi que eu estava errado. Eu vi que eu falei, não adianta fazer 2, 3 de uma vez só, que você não vai conseguir. Ou você vai se desgastar muito, é melhor fazer um bem feito, tá certo? Quando começa e quando termina. Terminou o primeiro, vai para o segundo, depois terminou, vai para o terceiro, porque tem vários estudos, né? Que se você divide sua atenção, você diminui a sua produtividade. Então, você é mais produtivo fazendo um por vez do que fazendo 2, 3 de uma vez só. Caso você tenha musculatura, uma equipe grande, né, e você conseguir fazer, pode tentar fazer, mas indicação, um por vez. Isso que você falou é uma coisa importante, quer dizer, e eu pratico isso muito nas mentorias, né? Você viu, assim, eu nunca chego para as pessoas e digo assim, faça isso que é melhor. Eu sempre digo assim, vamos experimentar. Agora, vamos experimentar curto, por quê? Porque se não der certo, a gente perdeu pouco e aprendeu muito. Então, foi justamente o que aconteceu com você. Então, você tinha 3 projetos e eu não disse hora nenhuma para você, Vitor, faz um de cada vez. Eu digo assim, vamos fazer agora. Sempre perguntava, você tem perna para tocar os 3? Você acha que tocar os 3 vai ser? Não, eu acho. Então, vamos tocar os 3. Aí, viu que não tinha e fazer um de cada vez terminou viabilizando e tornando muito mais rápido do que fazer os 3 de vez. Correto. Então, esse é um processo interessante. Vitor, tem um outro aspecto que, assim, eu sempre digo e falo isso em todos os meus vídeos, e falo isso nos podcasts, e falo isso nas mentorias, é o seguinte, a nossa vida profissional, ela existe para melhorar a nossa vida pessoal. Ela é um meio para melhorar a nossa vida pessoal em todos os aspectos. Tá? Além dos aspectos profissionais, você acha que dominar essas técnicas, melhorar o reconhecimento, esses ganhos que você teve, você acha que trouxe benefícios para a sua vida pessoal, esse processo todo? Eu tenho na minha casa, eu tenho um Kanban. Eu consegui planejar minhas coisas, tá certo? No nosso quarto, a gente tem um quarto no escritório, a gente tem um Kanban, né? E isso aqui, saber planejar as coisas é muito bom. Uma coisa também é uma planilha de tempo, né? Que tem tem até no curso de informação de você. Eu peguei até aquela ali, montei mais ou menos uma para mim, tá certo? Eu tenho uma no trabalho e tenho aqui em casa. Então, assim, foi muito bom, tá? E aquela coisa, né? E para você querer fazer qualquer coisa, você tem que tentar fazer bem feito e tentar cada vez mais com disciplina. Então, isso eu acabei trazendo aqui para casa também. Legal, bacana, show de bola. Porra, assim, eu fico muito feliz, Vitor, de ver esses resultados, ver o seu crescimento profissional, ver como tem uma coisa que eu falo que você tocou aí, muito importante, que é assim, às vezes a gente começa, e eu me sinto assim, quando eu, 4 anos atrás, falava de gestão na saúde, falava que gestão era a solução, eu me sentia um jesuíta chegando numa tribo de índio. Então, assim, eu falando, ninguém entendendo o que eu estava falando, ninguém entendendo minha língua, e aí daqui a pouco as pessoas começam a entender, daqui a pouco começa a gerar um movimento, e as pessoas começam a olhar aquilo, daqui a pouco querem aprender, querem fazer igual, querem ver como é que a gente alcança esses resultados, e aí você gera uma onda boa, uma onda positiva, uma onda de melhoria, e isso é muito gratificante, né? Isso olhar o trabalho depois de fora e olhar como você está tendo a oportunidade de ajudar outras pessoas a fazerem essa transformação, é uma questão muito gratificante e ela é muito rápida, né? Porque se nós olharmos assim, dá um trabalho danado, é desgastante, mas você veja, são poucos meses que o resultado aparece.
Não é uma coisa que você vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. O resultado aparece muito rápido e ele contamina, no bom sentido, muito rápido. Você tem essa mesma percepção? Tenho sim, Roberto. Realmente a gente tem que estabelecer isso aí, né? Então, é difícil, tá certo? Não é fácil, não, tá? Como do jeito que você falou do beduíno aí do deserto, era eu também, tá certo? Então, depois começa a tentar estabelecer com que as pessoas compreendam, né, que realmente a importância disso, né, a importância de tentar melhorar cada vez mais, né, sair do marasmo, né, do que a gente vive. E uma coisa muito complicada é aquela síndrome de Gabriela, né? Então, eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Então, quando você começa a falar com as outras pessoas que nós precisamos mudar por causa de determinada situação, tá certo? É muito importante, viu, Roberto? Legal, Vitor. Muito obrigado. Obrigado aí. Obrigado por compartilhar essa sua experiência aqui com a gente. Obrigado por trazer eu acho que essa história inspiradora, tá certo? Para mostrar as pessoas, porque assim, quando eu falo, as pessoas dizem assim, mas Roberto tá falando isso, e assim, trazer uma experiência real de que você começou e de que ninguém acreditava, e que você acreditava, e que você desenvolveu os métodos, começou a fazer, teve resultado, esse resultado gerou resultado para a sua organização, gerou resultado para a sua vida, e consegue transformar agora outras pessoas, mostrando que é possível fazer, e aí você começa a gerar essa onda positiva de melhoria. Isso é muito gratificante. Então, Vitor, muito obrigado. Obrigado por você estar aqui com a gente. E eu queria lhe pedir o seguinte, qual é a mensagem que você deixa aí para as pessoas que estão conosco, para as pessoas que estão vendo e se inspirando com essa sua história? A principal, tá certo, é que, digamos, quem quiser fazer o curso de formação, tá certo, ele é muito bom, tá certo, mas o curso só não vai levar você para um outro local. Se você não se identificar, não querer aproveitar as informações do curso, se você não quiser colocar situações em prática, você querer fazer um curso apenas para querer um certificado ou para impressionar qualquer pessoa, não vai funcionar, tá certo? Agora, se você pegar todas as informações do curso, você conseguir ter a oportunidade de botar a mão na massa, tá certo? Você conseguir fazer as coisas, planejar, executar, finalizar corretamente, tá certo? Você vai ter vários ganhos, tá certo? Isso aí é indiscutível. Show de bola, é o que eu digo, né? Eu faço a minha metade que é ensinando como fazer. A pessoa tem que fazer a outra metade que é fazendo, né? Porque não cai no céu isso. Vitor, muito obrigado. Um grande prazer você estar aqui com a gente. O Espaço Gestor Extraordinário está aberto para você, tá certo? Quando você quiser vir contar suas experiências, vai ser um grande prazer te receber aqui de novo, tá bom? Muito obrigado e um grande prazer você estar aqui com a gente. Para você que nos assistiu, para você que está aqui conosco, viu hoje esse caso inspirador do Vitor, porque assim, eu fico realmente emocionado quando eu vejo que transformar organizações, transformar vidas, transformar ambientes de trabalho é possível através da gestão. E esse é o nosso esforço, esse é o nosso desafio, efetivamente transformar a saúde do Brasil através da gestão. Então, eu queria lhe agradecer, lhe estimular e, mais do que nunca, lhe convidar. Vem conosco fazer parte desse movimento de transformar a saúde do Brasil através da gestão. Muito obrigado e nos encontramos no próximo gestor, já ia dizendo, no próximo Espaço Gestor Extraordinário da Saúde. Quero ver você aqui comigo, contando a sua história, inspirando outras pessoas a se desenvolverem e ajudarem a transformar as suas organizações, as suas vidas e a saúde do Brasil através da gestão, tá bom? Valeu e nos encontramos no próximo no próximo Espaço Extraordinário, Gestor Extraordinário da Saúde.